Mais de 112 mil pessoas foram monitoradas atrás de radiação quando o césio vazou em Goiânia. 1% disso são as vítimas reconhecidas. Quantas mais ainda brigam na justiça pelo direito de ver reparado o sofrimento que tiveram? Oris Neuma, vizinha da Rua 57, luta para entrar nessa conta. Ela tinha ido se tratar no Rio de Janeiro quando a notícia explodiu. Fiquei louca porque meu cabelo começou a cair, minha mãe morava lá tinha pessoas, desenvolveu glândula no meu seio de lado, a bolha na minha cabeça. Quando voltou, móveis e objetos pessoais tinham virado lixo radiológico. Ela não tinha mais casa nem saúde. Veio câncer, veio a morte das minhas filhas, né? Vários abortos. É dever do Estado compensar o sofrimento das vítimas. A lei estabeleceu direitos, como o plano de saúde e a assistência médica, que hoje chega a 1.143 pacientes. 751 vítimas recebem pensão, a maioria delas do governo federal. Mas 30 anos depois, a gente ainda encontra quem batalhe na justiça em busca desses direitos. Clébio Inácio, 78 anos. Motorista que trabalhou na remoção dos rejeitos. Eu fiz umas 8 perícias por aí assim. Nenhum desses fala que tem a ver com sede. Não é de sede, não é de sede. Se não é de sede, é de quem? Essa pessoa pode postular a pensão. A questão é, não basta a pessoa alegar, afirmar. É necessário que haja a comprovação. Reunir provas do contato com o césio e ter uma doença que seja incapacitante e possa ser relacionada à exposição à radiação. Quem analisa tudo é a junta médica do Centro de Assistência aos Radioacidentados. Bento Magalhães, 57 anos, 1 ano esperando pela perícia. Neste mês, foi chamado. Se fosse televisão, a gente teria chamado a gente. Agora que eles estão tomando conta. Aí falou que daqui 30 dias para me pegar o resultado. O senhor está confiante? Agora estou confiante que vai dar certo. Nós teremos aqui várias gerações marcadas por este acidente e sofrendo as consequências desse acidente, né? Setembro, 30 anos do césio e mês de recomeço também para o presidente da Associação das Vítimas do Acidente. Venceu uma difícil cirurgia cardíaca. Eu tenho muita fé em Jesus e ele me deu essa oportunidade. Uma sobrevivência para mim, terminar de cumprir a minha missão e espero ver todos reconhecidos. Então é isso, a luta continua. A cápsula de césio havia sido guardada e depois devolvida para a clínica abandonada? O físico Flamarion Goulart apresentou esse novo capítulo do acidente. Mas será que essa história, essa tragédia, está mesmo recebendo a atenção que merece? As gerações futuras sabem quase nada sobre o césio? Quando essa garotada nasceu, já se passavam mais de 13 anos do acidente. A bisavó do Heitor, que mora no centro, deve ter vivido tudo isso. A gente nunca tocou no assunto, né? Eu nunca parei para perguntar. Não sabia desse acidente. Eu vim descobrir realmente agora. Na rede pública de ensino, o acidente do césio não está na grade curricular das disciplinas de História, Física, Geografia, Sociologia. Ele só aparece quando o aluno chega ao 3º ano na disciplina de Química. E um livro, olha só, de quase 370 páginas. O césio só está em uma delas. Aí a gente tem uma história que às vezes não é muito verídica e, além disso, a gente vê muito preconceito. Mas aqui a Poliana traz o assunto desde o 1º ano. Isso é um gráfico de barra sobre o decaimento do césio. Faltam 270 anos para ele não oferecer mais risco. Esse césio está nas 6.000 toneladas de lixo radioativo em Abadia de Goiás, enterradas no Centro Regional de Ciências Nucleares.
onde há 30 anos funciona também um lugar de pesquisas. A política nuclear brasileira ela é monopolizada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ela não tem transparência quanto a seus dados. Até hoje nós não sabemos qual é a dimensão que tomou esse acidente. O professor e psicólogo Júlio de Oliveira faz parte do fórum criado este ano para acompanhar as vítimas e cobrar explicações. Esse índice de câncer que está acontecendo em Goiânia, outras anomalias, a relação que isso tem com esse episódio. A sociedade precisa conversar sobre isso, o fórum tem essa finalidade. O supervisor da CNEM em Goiás rebate a crítica com uma pesquisa que foi feita pela Fiocruz. O número de câncer em Goiânia, de pessoas portadoras de câncer, aumentou em Goiânia. Isso aí basicamente foi totalmente refutado. A questão da causalidade em função das áreas de acidente realmente não foi identificada nenhuma correlação. Sobre a falta de transparência nas pesquisas. A gente tem essas informações, tem esses trabalhos, mas geralmente não é muito apreciado pela sociedade. São pesquisas específicas que vão para revistas, revistas que são revistas muitas vezes internacionais, são escritas em inglês. Em 30 anos, muita coisa mudou. Onde era o Instituto Goiano de Radioterapia, hoje é o Centro de Convenções de Goiânia. Foi bem aqui, nas esquinas da Tocantins com a Paranaíba, que o equipamento de radioterapia foi levado pelo Roberto e pelo Wagner. Os dois catadores de recicláveis trouxeram a peça para esta rua, atrás do mercado da 74, onde morava o Roberto. Eles resolveram tirar a cápsula do aparelho e levaram por mais alguns quarteirões cheios de casas. Foi bem aqui que a cápsula foi trazida, onde existia o ferro velho do Devaí. Os dois terrenos passam despercebidos. Eu fiquei sabendo porque eu achei muito estranho esse lote vazio, né? Aí eu fui e perguntei, aí eu fiquei sabendo que aqui foi aonde que aconteceu. Mas onde tudo começou, a resistência é grande. Grava com a gente só pra... Não. Agora não. Mora aqui não gosta de falar. Não, a gente eu e muitos que moram aqui, é muito raramente conversar. Só quando vem alguém de fora mesmo, que pergunta. Muitas das pessoas parece que tem como um tabu, parece que tem medo até de tocar no assunto. Não tocar no assunto, às vezes, protege quem sobreviveu. Outro dia, uma passageira perguntou se não tinha nenhum problema em estar com o vidro fechado ali junto comigo. Eu falei, eu não sei se tem problema, se a senhora quiser descer, porque quando vem de uma pessoa instruída, de uma pessoa diplomada, vamos dizer assim, me dói. Em torno do Césio sempre houve excessos. Muitas casas, muitos locais, muita terra foi retirada, entendeu? Dos 100% do que foi retirado, 47% são dados da própria CNEM, é lixo comum, é lixo que poderia ser jogado em qualquer lugar. O Césio é uma ferida que não cicatriza e agora, 30 anos depois, mais um arranhão. Numa entrevista ao Fantástico, o físico da clínica abandonada disse que mentiu à justiça. A peça radioativa antes do acidente tinha sido guardada no Hospital Araújo Jorge. Aquele equipamento, quando foi desmontado a clínica, aquele cabeçote foi lacrado e foi transferido para o Hospital Araújo Jorge. Eu orientei também o Dr. Bezerril nessa parte. Ajudei nessa orientaçãozinha para ele. Mas quando o Césio vazou... Eu peguei o monitor, o Geiger Miller dessa instituição e corri lá para a vigilância sanitária. Quando eu medi, eu vi que era o Césio. Eu ainda não sabia que era o nosso, eu sabia que o nosso estava aqui. Para ele, a cápsula com o Césio ainda estava no Araújo Jorge. Eu corri aqui para ver se o equipamento estava aqui e vi que não estava. Ele veio para cá e foi levado para lá. Não sei quem e como levaram. Ele explicou por que mentiu no depoimento. Foi orientação do advogado, que eu já disse que não era meu advogado, era advogado do grupo e que eu não tinha condições de pagar advogado para me defender. Se você me perguntar se eu arrependo da forma como eu agi, eu acho que hoje, com o conhecimento que eu tenho, da experiência um pouco que eu tenho, talvez não agiria daquela forma. Além do físico Flamarion Goulart, a justiça condenou os médicos Criseide de Castro, Carlos Bezerril e Orlando Teixeira a 3 anos de prisão.
mas a pena foi revertida a serviços comunitários. Para o Roberto, o catador que, junto com Wagner, pegou e abriu a cápsula abandonada, falou conosco numa entrevista exclusiva. Para ele, todos os condenados continuam responsáveis pelo acidente. Eles davam uma peça lá, eles não tirou o perigo que estava lá. Não adianta hoje eles é culpado disso aí. Se a gente souber do perigo, não tinha mexido com isso aí.